Bom, vamos dar continuidade. Eu cumprimento a todos. Bom dia. Eu estou aqui presidindo a mesa e nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos do período da manhã. E então eu passo a palavra para a doutora Marina de Almeida Rosa, que vai, então, fazer a sua parte da exposição nesse período. Obrigada, doutora. Vocês me escutam, sim. Então, bom dia a todas e todos. Obrigada pela presença, pela paciência, novamente, prévio ao almoço. A gente vai conversar um pouco sobre os elementos de reparação integral, que vocês já abordaram um pouco com o Tiago. A ideia é que a gente possa trabalhar novamente com 4 pontos principais. O primeiro ponto é o conceito de reparação integral no âmbito do direito internacional e a comparação desse conceito com o âmbito interno. Um segundo momento são os elementos da reparação integral, como eles são compreendidos, como eles também não são compreendidos. Em um terceiro momento, eu quero sugerir que a gente analise casos paradigmáticos. Alguns casos vocês já analisaram nos grupos, mas a minha proposta é que a gente transcenda a discussão sobre não discriminação e analise casos sobre interrupção de contrato de trabalho, sobre negociações coletivas, sobre o processo trabalhista, que eu acho que é um momento também de muita busca de qual é a decisão da Corte Interamericana que reforça o status, a relevância e a necessidade da justiça do trabalho brasileira. E, no segundo momento, a gente vai conversar das condições de trabalho, trabalho análogo à escravidão, e, então, a gente vai falar dos casos de discriminação no ambiente pré e laboral. Finalmente, quais são os futuros das reparações, o que o sistema tem a oferecer para o Estado brasileiro e para os senhores e senhoras, e o que a gente tem de retorno também, que o sistema espera, quais são os desafios, como a gente pode vencê-los conjuntamente. Então, para a gente conversar sobre reparação integral, a reparação integral é um princípio geral de direito internacional. A gente trabalha com reparação integral e reparação e responsabilidade internacional, pelo menos desde 1927, com o caso da fábrica de Chorzów, que é da Corte Permanente de Justiça Internacional, antes do Sistema das Nações Unidas, antes da existência da Corte Internacional de Justiça, que é um princípio básico, que também se aplica no direito interno, que é quem provocou um dano tem o dever de reparar. Quando a gente fala disso em direito internacional, a gente está falando de quem é responsável por violações, né? O direito internacional, desde uma perspectiva mais clássica, vai entender que aquele que provoca o dano é o Estado, que ele é o sujeito principal. Mas quem provoca o dano como Estado? De plano, a gente tem agentes estatais no exercício da função. Todos os agentes estatais, no exercício da função, eles podem provocar danos que são imputáveis ao Estado. Também agentes estatais fora do exercício da função, que é o que a gente vai chamar de atos ultravires, são capazes de atrair a responsabilidade do Estado. Primeiro, como a gente conversou ontem, no momento que você aceita um indivíduo como agente estatal, você tem o dever de capacitar aquele agente para que ele não viole direitos humanos, e, às vezes, alguns agentes, mesmo no exercício da função, extrapolam as suas atribuições. A gente vai ter também uma ideia de privados, e eu acho que é aqui que a gente entra mais nas questões de vocês, quando privados são capazes de atrair a responsabilidade internacional e privado, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O grande exemplo que a gente tinha até então era o caso da Maria da Penha, que a gente tem uma responsabilidade internacional provocada por privado, e o estándar é: o Estado é responsável internacionalmente quando ele conhece do risco ao indivíduo. Então, no caso da Maria da Penha, ela já havia feito denúncias, o Estado conhecia do risco, e o Estado tem a possibilidade de evitar aquele risco. Então, ele poderia ter evitado se tivesse tomado medidas protetivas para a Maria da Penha. Mas, nesse conceito, a gente analisa exclusivamente sujeitos, pessoas físicas. Quando a gente transporta isso para empresas, que é muito que vocês vão abordar à tarde com o Tiago, a gente fala de outros elementos que estão diretamente relacionados à necessidade de o Estado regular a atividade empresarial no seu todo, fiscalizar a atividade empresarial, e não é uma fiscalização sazonal, onde ele fiscaliza a cada 3 anos, é uma fiscalização contínua, e, havendo a constatação de uma violação de direitos humanos, o Estado deveria adotar medidas para fazer cessar aquele dano. Então, quem é o responsável, em tese? O Estado e alguns agentes privados, quando podem atribuir a responsabilidade estatal.
Em relação a quem? Em teoria clássica de direito internacional, a gente vai pensar que os atores internacionais, os sujeitos internacionais, são apenas Estados. Uma ideia super westphaliana de Estados se relacionam com Estados para não explodir o mundo, para evitar a Segunda Guerra Mundial, para não fazer a Terceira Guerra Mundial. Com um avanço do que a gente chama de humanização do direito internacional, a gente vai ter hoje que indivíduos também são sujeitos de direito internacional e, consequentemente, os Estados podem ser responsabilizados por danos provocados a indivíduos. E, quando a gente fala do seu trabalho, a gente está falando de pessoas. Pelo quê? Então, quando a gente fala pelo quê, a gente sempre fala de teoria de ato ilícito internacional. Um ilícito internacional ele vai surgir sempre que o Estado violar uma norma de direito internacional, uma fonte de direito internacional, que a gente comentou ontem, está prevista no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, como tratados, princípios, costumes e as interpretações dos tribunais. Esse ilícito ele tem que provocar necessariamente um dano. A gente não vai obrigar a reparar se não há um dano, e esse porquê está relacionado justamente à obrigatoriedade dessas fontes e das obrigações do Estado. E aí a questão de quem julga. Nós temos diferentes tribunais internacionais e órgãos quase judiciais. Quando a gente fala do sistema interamericano especificamente, nós temos a Comissão Interamericana, que é um órgão quase judicial. A gente faz um julgamento, mas que, como eu comentei ontem, ele não é obrigatório, a decisão não é obrigatória, é uma recomendação. Então, a decisão cogente obrigatória viria da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí, afastando um pouco a ideia de a Corte, Comissão, com o Ministério Público, primeiro e segundo grau de jurisdição. Acho que, nesse momento, é a forma mais fácil de compreender o procedimento na Corte e na Comissão. Quando a gente fala de responsabilidade internacional do Estado, a base são os draft articles da Comissão Internacional, Comissão de Direito Internacional, a International Law Commission. Ela vai partir do pressuposto de algo que era já dito em 1927, que é a responsabilidade internacional do Estado por atos violatórios, ela vai ser atribuída sempre ao Estado, e a gente vai ter alguns elementos de responsabilidade, que é a atribuição de um Estado, de acordo com o direito internacional, e que vai ter que constituir uma brecha, então, ao direito internacional, como eu mencionava, um ato ilícito imputável ao Estado, seja por seus agentes, seja por privados. E a ideia de privado é sempre vinculada, como eu mencionei, a um dever de prevenção. O Estado tem dever de prevenir e evitar atos violatórios de pessoas físicas e também de pessoas jurídicas. E aí a gente vai ter a forma de caracterização desse ato, que vai ser um ato vinculado a uma afetação do direito internacional que caracteriza um dano. Então, a gente vai compartilhar depois para vocês. E aqui eu acho que é a grande diferença da reparação internacional e da reparação interna, né? A gente tem elas claras, mas acho que é sempre bom a gente colocar em perspectiva comparada. O fundamento jurídico, primeiro, é a grande diferença. O direito internacional vai se basear em fontes de direito internacional, enquanto o direito brasileiro vai se basear nas fontes de direito interno, mas também no direito internacional. Então, eles vão ter um pequeno diálogo, mas não necessariamente o direito internacional tem que se basear em decisões de direito interno. O sujeito ativo, no caso do direito internacional, é sempre o Estado. Sempre o Estado tem o dever de reparar. E ontem vocês tiveram a oportunidade de ter contato com algumas decisões, e o Tiago mencionou muitas vezes hoje o volume dessas reparações, qual valor é reparado. Eles são valores muito altos quando nós comparamos com indenizações a nível interno, e aí a gente já tem um primeiro elemento de curiosidade, que seria uma eventual possível ação de regresso contra o ator que gerou o dano. Isso nunca aconteceu por parte do Estado brasileiro. O Estado brasileiro nunca iniciou ações de regresso contra o agente que perpetrou a violação, mas isso, por outro lado, já aconteceu em outros estados do sistema interamericano. A gente já teve condenações contra o México e contra o Peru, que esses estados realizaram o pagamento e, na sequência do direito interno, eles não só investigaram os atores que provocaram o dano,
mas eles exigiram a compensação da indenização paga. E a gente está falando em $500 mil. A gente deixa de falar em valores em reais, a gente passa a falar em valores em dólar, enquanto no direito interno, obviamente, o sujeito ativo da reparação vai ser privado ou público. E, por outro lado, no direito internacional, o sujeito passivo, o sujeito que vai receber a reparação é um sujeito de direito internacional. Quando nós falamos em direitos humanos, a Corte Interamericana ela é muito clara, na opinião consultiva 22, que o sujeito protegido pelo sistema interamericano são as pessoas, não é o meio ambiente. Então, pode haver toda uma crítica passível de... E tampouco são as empresas. Empresas poderiam ser sujeitos de direitos humanos em algumas hipóteses muito específicas. A primeira hipótese de empresas, ou melhor dizendo, pessoas jurídicas, seriam os sindicatos. A Corte Interamericana já reconhece a possibilidade dos sindicatos serem vítimas de violação de direitos humanos, principalmente do direito a ser sindicalizado, o direito às garantias sindicais, e há o chilling effect, quando você afeta um sindicato, o que se busca é afetar o direito daquelas pessoas e amedrontá-las a não permanecer sindicalizadas. Nós temos um caso específico da Venezuela, que é o da Rádio Caracas, que é um caso relacionado a uma rádio, que se entendeu que a empresa, naquele caso, também tinha violação aos seus direitos humanos, porque a Rádio Caracas foi proibida pelo regime venezuelano de transmitir, ela foi fechada, e se entendeu por que havia uma violação às pessoas jurídicas, porque os acionistas da empresa demandavam em nome próprio também, e se compreendia que a sua liberdade de expressão estava indissociada da existência daquela rádio. Então, geralmente, vão ser pessoas físicas, enquanto no sistema interno, novamente, público ou privado, os órgãos jurisdicionais, no caso do direito internacional, são os tribunais internacionais, e aqui a gente reforça, a comissão não é um tribunal internacional, a comissão é um órgão quase judicial. Por mais que a comissão recomende, o Estado brasileiro não necessariamente estaria obrigado a adotar aquelas medidas, a diferença, como a gente comentou ontem, da Argentina e da Colômbia, cujos tribunais constitucionais já entenderam que as decisões da Comissão Interamericana são obrigatórias, enquanto no direito brasileiro a gente vai ter essas reparações ditadas, pelos tribunais nacionais. Eu acho que o grande momento de diferença é o objetivo. O objetivo da reparação internacional, como o Thiago já comentou com vocês, é a reparação integral, que vai ser uma reparação, uma compensação, uma não restituição, um processo de investigação, enquanto no direito brasileiro a gente está discutindo a nível interno ou uma reparação ou uma compensação, às vezes uma reparação e uma compensação. Mas, para a gente discutir o que é a reparação integral, a gente já avançou em quem é responsável em relação a quê, pelo quê e por quê. Então, novamente, o Estado é responsável pelos atos de seus atores ou de terceiros, quando possível imputar a terceiros, por violações do quê? De todos aqueles instrumentos normativos que ontem o Thiago apresentou para vocês. Aqueles instrumentos normativos são os guias, as normas do sistema interamericano. Alguns instrumentos vão impedir a justiciabilidade, quando a gente falava do Pacto de São Salvador, mas não só o Pacto de São Salvador, a Convenção de Belém do Pará aceita a justiciabilidade apenas do artigo 7, porque vai ser uma interpretação, o tratado é bem explícito no artigo 12, que só o artigo 7 pode ser demandado internacionalmente, porque seria o artigo que impõe obrigações mais diretas para os Estados, que investigue, julgue, garanta a igualdade às mulheres, não seriam obrigações tão abstratas. E a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela não permite demanda em nenhum tribunal internacional. Existe um comitê dentro da Organização dos Estados Americanos que analisa de uma forma muito sutil, e aí vem o sutil, as eventuais responsabilidades dos Estados. E esse comitê, até agora, ele não reconheceu nenhum caso de responsabilidade internacional dos Estados. Como o sistema interamericano, então, ele atua em relação às pessoas com deficiência? No caso Ximenes Lopes, em 2006, a Comissão e a Corte dão a linha. As obrigações previstas na Convenção Americana são interpretadas em conjunto com as convenções as obrigações, da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, no que a gente vai começar a chamar de corpus iuris internacional do tema. Por exemplo, quando a gente fala de direito das crianças, o sistema interamericano não tem um tratado sobre o direito das crianças. A gente tem o artigo 19, que garante, na Convenção Americana, garante o direito das crianças. Como nós garantimos o direito das crianças? Interpretando a Convenção da ONU de Direito das Crianças com a Convenção Americana. Então, é sempre um jogo bem amplo de todas as obrigações, de todo um corpus iuris. Via de regra, são as obrigações a que o Estado aderiu.
sempre. Mas, e o meu mas, quando eu falo com vocês, é o meu mas gaúcho, a gente tem o caso do povo Saramaca contra o Suriname, que a corte decide a aplicação de normas da OIT protetivas aos povos e comunidades tradicionais, a Convenção 169, sem o Suriname ter ratificado o tratado. Ela entende que aquilo é o corpus iure internacional que orienta os estados em qualquer ação. Então, a gente poderia, eventualmente, discutir algum tema que vocês certamente conhecem muito mais do que eu, de normas da OIT não ratificadas pelo Estado brasileiro, mas que, desde a concepção de vocês, são as normas que deveriam orientar toda a concepção internacional sobre o tema e aí trabalhar com corpus iuris a partir da obrigação do artigo 26 da Convenção Americana, com as normas da OIT que vocês considerem relevantes para os casos, para os temas. A Convenção Americana ela vai ter o artigo 63. E ela vai dizer que, quando ela decidir, a corte, no caso, que há uma violação ao direito, um direito a uma obrigação protegida pela Convenção Americana, a corte determina que se garantam os direitos e as liberdades violadas e vai determinar, se for precedente, que sejam reparadas as consequências jurídicas, bem como o pagamento de indenização da parte lesada. Então, o tratado ele vai falar de indenização. Ele não vai falar de uma medida de não repetição, ele não vai falar de uma medida de julgamento. A gente costuma dizer, e principalmente tem um professor argentino que fala isso, que é o professor André Rossessiri, que o sistema interamericano, ao longo dos anos, construiu uma doutrina em matéria de reparação. Porque ele vai ampliando, e a gente vai conversar sobre isso, ampliando, embora o tratado fale expressamente em pagamento. E o pagamento, a gente vai ter um segundo tema, que é o 63.2, que eu não incluí, mas que é o tema, que é como é feito esse pagamento. Uma vez condenado o Estado, o pagamento deveria ser feito como se fosse uma decisão interna contra o Estado. E aí a gente tem a famosa fila de precatórios. O Brasil não adota esse sistema, e a gente vai avançar mais nisso um pouquinho depois. O Brasil emite, a partir de lei orçamentária plurianual, previsões orçamentárias para pagamento das decisões, e é um pagamento feito em conjunto pelo MDHC, em assessoria com a MRE e com a AGU, para que as pessoas não sejam submetidas novamente a uma fila de precatórios. A gente está falando de sentenças condenatórias de $200 mil, se a gente for fazer uma fila por prioridade de momento, do tempo e de pressuposto, essas pessoas vão demorar mais 50, 60 anos para receber. E vocês já conversaram com o Tiago sobre os tipos de reparação. A gente tem a restituição, que é o retorno ao estado anterior, o retorno ao status quo. Em muitos casos, isso é impossível. É impossível retornar uma violação do direito à vida, é impossível retornar uma violação do direito à integridade, é impossível retornar, na minha concepção, em certos casos, uma violação do direito ao trabalho, as garantias mínimas e justas de acesso à justiça. É impossível você retornar uma série de direitos. A gente tem a indenização, que vai ser a compensação financeira pelos danos materiais e imateriais, a reabilitação, a satisfação e as garantias de não repetição. Essas reparações, elas não são excludentes. Elas são um grande bolo de reparações. E como a corte e a comissão estabelecem as reparações? As reparações na comissão, elas são examinadas a partir do pedido das vítimas, a partir dos argumentos do Estado, e, no caso específico do Estado brasileiro, o Estado brasileiro geralmente nos apresenta muitas políticas públicas adotadas, políticas públicas, principalmente para incidir nas medidas de não repetição. É quase um recado para a comissão dizendo: tudo isso que vocês falaram na Fazenda Brasil Verde, eu já resolvi. Não existe mais isso no Brasil. Eu já adotei medidas, eu já tenho a fiscalização contínua do MPT, eu já tenho a Justiça do Trabalho, eu já resolvi. E, para a comissão avaliar se isso já resolveu, o que nós fazemos, via de regra, é análise de contexto. É um contexto independente, feito a partir dos relatórios que o Tiago mencionou para vocês do Brasil, mas não só os nossos relatórios, a gente tem um diálogo constante com a Organização das Nações Unidas, para também entender como eles interpretam o contexto no qual as violações estão inseridas. E, a partir disso, a comissão pode ditar medidas de não repetição não solicitadas pelas partes. E, geralmente, a gente dita, porque, assim como o magistrado comentou que existe o jus postulandi na Justiça do Trabalho, dá para a gente equiparar com o jus postulandi no sistema interamericano, porque qualquer pessoa, grupo de pessoa, entidade não governamental apresenta a petição. E aí você pensa numa vítima de trabalho escravo tendo que litigar contra a AGU,
contra o Ministério de Relações Exteriores, contra o Ministério de Direitos Humanos, contra mais uma série de ministérios que juntos promovem a defesa. Então, muitas vezes, para não dizer, no caso do Brasil, em mais de 80%, nós vamos muito além do que é pedido pelas vítimas. Muito, muito, muito além. A Corte, por outro lado, quando ela faz as suas medidas de reparação, ela vai analisar já 3 atores. A Comissão Interamericana, os representantes da vítima, porque a vítima na corte nunca vai estar sozinha. Quando ela não tem assessoria, ela tem assessoria do que nós chamamos de AIDEF, que é uma associação de todos os defensores públicos das Américas. Eles atuam gratuitamente para a defesa dos direitos das vítimas perante a corte, por entender que um tribunal é necessário uma assistência letrada, principalmente quando você vai contra uma máquina estatal, porque literalmente uma máquina, são muitos agentes envolvidos, e a corte vai analisar os argumentos das vítimas, os argumentos da comissão, os argumentos do Estado e ainda a possibilidade da corte examinar eventualmente os argumentos dos amicus curiae. Após o prazo, a audiência da corte, existe um prazo de 15 dias para apresentação de amicus curiae. Eu sou muito crítica ao momento que a gente vive no Brasil, que eu chamo ele de amicurização do sistema interamericano. Vocês devem ver muitos professores apresentando amigos. Esses amigos nem sempre são dialogados com a necessidade do caso. Muitas vezes não são dialogados com o caso, mas muitas vezes atores do sistema de justiça brasileiro também estão apresentando amigos. E aqui fica o convite para que vocês, em casos vinculados ao sistema brasileiro e casos vinculados ao direito do trabalho, vocês também poderiam apresentar amigos e apresentar, como o magistrado falou, a situação no Brasil é essa aqui, porque existem dados que só vocês têm. A gente não tem esses dados. Esses amigos podem ser apresentados em português depois de 15 dias da audiência. Então, ele não tem requisito, como existe no STF, de admissibilidade. Qualquer amicus apresentado é aceito e é apreciado. Então, é algo bem interessante. A gente vai conversar de outras iniciativas que também podem ser adotadas. Então, a partir disso, a Corte vai determinar suas medidas de não repetição e a sua reparação, que, em alguns casos que a gente vai conversar, elas são bem questionáveis. Elas tendem, às vezes, a ser mais restritas do que as medidas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, os casos paradigmáticos. Primeiro, para a gente falar de interrupção de contrato de trabalho, eu fiz um pequeno resumo, em itálico, seria a reparação integral. Todos esses casos foi concedido uma assistência psicológica para as vítimas, assistência médica, foi concedida uma indenização, foi exigida a publicação da sentença, porque essa publicação da sentença difunde a violação e é uma forma de não repetição, mas a gente vai ter alguns temas que podem ser bem questionáveis de medida de não repetição. O primeiro é o caso do seu Bena Ricardo. Foram 270 servidores públicos despedidos por participação em protesto. Acho que alguém tinha me perguntado um caso de sindicato, esse aqui envolve. E aí, a medida de não reparação é a reintegração dos trabalhadores, o que estamos, em alguma medida, de acordo. Mas isso poderia vir a acontecer novamente. E a Corte não adota uma medida dizendo o que ela entende que deveria ser feito para que essas pessoas ou outro grupo de sindicalistas que se manifestasse não viesse a ser demitido novamente. Depois, a gente tem o caso Lagos del Campo, que é um caso que a gente conversou ontem, que é a mudança do paradigma dos DESCA. A gente tem aqui o seu Lagos del Campo. Ele é o líder sindical, demitido, e ela não se pronuncia sobre nenhuma medida de não repetição. O pedido da Comissão Interamericana era que fosse feita uma reforma legislativa no Peru que impedisse a demissão de pessoas com instabilidade por vínculo sindical. E a Corte diz que não havia suficiente provas dessa necessidade. Então, a gente vai ter algum momento que a Corte ela não é assim tão... E esse ponto, eu acho que quando a gente comentou ontem, que é uma grande dificuldade de se entender como reparar a violação aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e, nesse recorte, ao direito ao trabalho e às liberdades sindicais. O caso do seu Bendesu é um caso que eu atuei, e a Corte não reconheceu a violação aos direitos do seu Bendesu. Esse caso é extremamente interessante, ele é extremamente criticado. O seu Bendesu era funcionário da Universidade San Martín de Porres, no Peru, e ele foi acusado por um grupo de estudantes de falsificar documentos. Ele foi submetido a um processo administrativo que, desde a concepção da Comissão Interamericana, esse processo ele alterava a carga do ônus da prova, porque exigia que ele demonstrasse que ele não fraudou.
E a corte disse que, no momento que o Estado peruano exigia isso dele, não havia nenhuma carga excessiva. E, no nosso caso, também, desde o que nós entendemos e a corte não entendeu, ele era um líder sindical que se manifestava contra o governo Fujimori. A corte entende que não há perseguição política contra ele, quando a gente, sempre fazemos a nossa defesa da comissão, a gente tinha elementos, na minha concepção, suficientes para demonstrar. Essa decisão ela é super questionada, porque ela altera o que vinha sendo feito desde 2017 em Lagos del Campo. A gente vinha com várias decisões protetivas a trabalhadores. Aqui o alerta. É uma decisão, a construção do direito ao trabalho é uma construção jurisprudencial, então ela pode retroceder. Eu acho que no BNDESU a gente tem o primeiro red flag de talvez, em algum momento, ou dependendo de quem seja a vítima, tem um impacto. Essa foi uma audiência online aqui sobre o BNDESU, para que vocês possam conhecê-lo. E a gente vai ter outros casos. A gente vai ter casos vinculados a negociações coletivas. A gente tem o Ilcatex, que foi um sindicalista assassinado no Peru. Nesse caso, a corte analisa a relevância e a importância do movimento sindical, da liberdade sindical e da proteção dos trabalhadores. Aqui a gente já tem um pouquinho mais de medida de não repetição, mas eu ainda acho que é uma medida muito ampla. O que ela manda criar é uma cátedra de direitos humanos com o nome do Ilcatex. Ela não manda criar uma política de proteção de sindicalistas no Peru, sabendo que tinha um contexto de violação. Ela não manda capacitar agentes para que isso não aconteça de novo. Ela manda criar uma cátedra de direitos humanos, o que é extremamente relevante quando vocês conversam pela manhã com o Tiago, com a ideia de políticas de verdade, de justiça e de memória. Sem dúvida, é uma medida para garantir a memória, mas em que medida isso pode constituir uma medida de reparação apta a garantir o direito ao trabalho e as perseguições contra certos grupos sindicais? Quando a gente fala do caso Petroperu, esses são vários casos iguais do Peru. Se vocês colocarem sindicato no sistema interamericano, na lista de casos, vocês vão encontrar uns 10 casos do Peru, são todos iguais. São sindicalistas demitidos ou demitidos em massa, ou acordos coletivos não cumpridos. Eles têm um tema, que é o recurso de amparo, que eu acredito que alguns de vocês que trabalham temas vinculados a direito comparado conhecem. É o recurso que não existe no Brasil, recurso clássico espanhol, que foi transmitido para todas as ex-colônias, que é um mandado de segurança com esteroides. Você pode demandar e apresentar o recurso de amparo sem prova para qualquer violação de direito fundamental. Não é um direito líquido e certo, é qualquer direito fundamental. Esses trabalhadores demandam seu direito fundamental ao trabalho, eles ganham e a sentença não é executada. E a gente constata no Peru um contexto de não execução de decisões trabalhistas voltadas a pessoas e demissões em massa. A determinação da corte é não reincorporar essas pessoas, porque já havia passado 25 anos, então é muito tempo sem trabalho. E ela manda indenizar de acordo com os 25 anos não trabalhados. Mas eu tenho uma crítica, que é ela não reconhece nexo causal entre as demissões e as afetações na saúde física e mental dos familiares. E aí, quando a gente fala de pessoas que são provedoras das suas famílias, você exige um nexo causal. Um laudo psicológico para cada um desses 270 trabalhadores, mais as suas famílias, ele é uma exigência bastante alta para um tribunal internacional que já tem uma jurisprudência extremamente consolidada, que diz que os requisitos formais de direito interno de tribunais, principalmente tribunais constitucionais, não são os mesmos do Tribunal Internacional, que busca proteger direitos humanos. E aí a gente vai ter o SUTECAS. A audiência do SUTECAS é bem recente, eu pude participar da audiência, e é um caso parecido com o Petroperu, mas pior. Porque os direitos que esses trabalhadores do SUTECASA tinham, que é o do Sindicato Único, do ECASA, todo o Peru, por todo o Peru tinha pessoas sindicalizadas, são direitos conseguidos e conquistados por negociação coletiva. E é a primeira vez que a Corte Interamericana vai dizer que negociação coletiva gera direito. E gera direito trabalhista, que deve ser respeitado e deve ser executado. Essas pessoas não só não tiveram os seus direitos reconhecidos pelas convenções coletivas garantidos, mas elas foram demitidas por demandarem juízo de amparo os seus direitos. É o maior caso do sistema interamericano, são mais de 10 mil vítimas. Foi um caso extremamente difícil de litigar.
tanto a gente como comissão, quanto a representação das vítimas, eram 3 grupos de representantes. Porque essas pessoas já são pessoas idosas, elas estavam espalhadas pela selva peruana, por Lima, por Puno, por Arequipa, por todos os lugares do país, então era muito difícil contatá-las. E aí a corte mitiga, e é bem interessante, a dificuldade de contatar trabalhadores, e a gente tem sempre que apresentar uma lista de vítima com fatores de interseccionalidade. Então, a corte diz, era obrigação do Estado, porque no Peru você tinha que conhecer quem eram as pessoas sindicalizadas, ter a lista de todos, e você deveria ter tido a lista Peru, e você vai indenizar todos que você tem na lista. Então, a gente vai ter um debate sobre a execução de sentença, eles ganharam o juízo de amparo de novo, não foi executado, e aqui a corte já está trabalhando com contexto. E, para isso, ela vai determinar, que eu acho que é de todos que a gente já falou, primeiro momento de não repetição, que se capacite todos os operadores de justiça do Peru para executar sentenças de amparo relacionadas aos direitos trabalhistas. Todos têm que ser capacitados. Não só para executar, mas para executar de maneira célere, porque essas pessoas foram demitidas mais ou menos em 1970. 70, 80, entre 70 e 80, são cerca de 10 anos de demissões. Então, não é possível você esperar tanto. Aqui, a gente está no ILCA. Aqui. O Azevedo Jaramillo é a mesma história. O Peru, demitindo funcionários em massa, não cumpre decisões judiciais favoráveis aos trabalhadores, mas ela é de 2006, e nesse 2006, a única medida de reparação, de não repetição da corte era publica a minha sentença. Publica a minha sentença, publica a minha sentença. A gente já vê, então, um avanço, né? Ano passado, no SUTECAS, a gente já tem uma medida de capacitação para que isso não ocorra. Passados 20 e poucos anos, já avançou bastante. E a gente vai ter o Spoltori. Para mim, o Spoltori é, hoje, o caso mais importante de direito trabalhista no sistema interamericano. E esse é o seu Spoltori. O seu Spoltori, ele trabalhava numa empresa privada, ele sofreu 2 infartos. E, por conta dos 2 infartos, se reconheceu que ele tinha 70% de incapacidade laboral. Logo na sequência, ele apresenta uma ação que se chama Ação por Indenização Emergente de Doença Profissional contra o empregador. O processo foi adiado por muitos anos, muitos anos, e nunca foi resolvido. O que a corte vai reconhecer é que não só existiu uma demora excessiva, mas que os trabalhadores têm direito de realizar o trabalho em condições que previnam acidentes decorrentes do trabalho, mas, para mim, ela tem o grande momento que é, e aqui eu pego a parte da sentença, os direitos laborais e o direito à segurança social, eles incluem a obrigação de dispor de mecanismos adequados de reclamação para solicitar uma reparação ou indenização frente à violação. O que a corte está dizendo, indiretamente, ou talvez diretamente, dependendo de quem interpreta, é que é necessário um órgão específico e capacitado para analisar casos relacionados a direito ao trabalho e à previdência. Então, é um fortalecimento, quando a gente aplica controle de convencionalidade, que pode ser defendido como um fortalecimento da justiça do trabalho do Brasil e a razão de existir da justiça do trabalho. E esse controle de convencionalidade, como a gente já comentou, ele se aplica a todos os atores do Estado brasileiro, ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário, num eventual momento, outro, contínuo de extinção da justiça do trabalho. A gente poderia utilizar o caso do Spoltori para defender a justiça do trabalho e exigir um controle de convencionalidade por parte do Legislativo e do Executivo. Então, para mim, o Spoltori é o grande caso. Mas eles pecam um pouquinho, na minha opinião, sobre a medida de reparação. Porque a comissão pediu medidas para garantir prazo razoável nos processos trabalhistas na Argentina, e a corte disse que não é necessário. Isso não é necessário, é um caso isolado, então não é necessário. E cursos de capacitação, a corte também disse que não é necessário. Vai ter uma indenização para o Spoltori, mas não tem a possibilidade de reintegração dele no trabalho, e os agentes que violaram simplesmente vão ser investigados e processados. Aí, como o Tiago menciona no início da manhã, nem sempre a investigação e o processo e a sanção são o melhor resultado. Talvez, no caso do Spoltori, se a gente tivesse uma medida de reparação de capacitação, isso fosse bem mais interessante. E aí, vocês já trabalharam com esses 2 casos, ontem vão trabalhar ainda mais. Caso do Búzios Mesquitos, a gente tem o reconhecimento da responsabilidade pelas jornadas extenuantes e perigosas dos mergulhadores. Aqui
para mim, é onde a gente foi mais longe de reparação trabalhista, que é a incorporação das vítimas em programas de apoio beneficente, o diagnóstico do problema, um diagnóstico holístico de por que esse grupo de pessoas é submetido a esse trabalho, quais são as medidas que a gente pode adotar para que essas outras pessoas como essa não sejam submetidas a essas condições. É necessário fazer um censo das atividades, como o Tiago menciona. É necessário ter dados, ter números, saber quem são os trabalhadores submetidos a essas atividades. E desses trabalhadores, quais são os impactados física e mentalmente pela realização das atividades. E aqui vem a supervisão e a fiscalização. Então, é necessário fiscalizar as empresas privadas pesqueiras e fortalecer o sistema de saúde, porque, naquele caso, o sistema de saúde não era dedicado aos povos indígenas. Na fábrica de fogos, a gente já conhece bem o caso. A reparação que me parece principal são os programas de desenvolvimento econômico e social em Santo Antônio de Jesus, para evitar que aquelas pessoas passem pela mesma situação. E aí a gente tem os trio de trabalho análogo à escravidão, que não, por acaso, são todos do Brasil. A gente não tem casos de outros países sobre trabalho análogo à escravidão ainda, o que chama muito atenção. E o primeiro caso que a gente já conversou ontem é o caso do Zé Pereira, que é a solução amistosa, firmado pela comissão, que cria todo o sistema de combate ao trabalho escravo. Na sequência, a gente vai ter a Fazenda Brasil Verde. Eu tenho muitas críticas à Fazenda Brasil Verde. A minha primeira crítica é que não tem um exame racial assim transversal. Eles contam muito sobre um contexto de discriminação racial, mas analisar que houve discriminação racial, falar que houve racismo, eles não falam. A segunda crítica é que, na minha concepção de protocolo de Palermo, havia também, nesse caso, uma situação de tráfico de pessoas. Havia a captação, a cooptação, o uso dessas pessoas para benefício dos empregadores e não é caracterizado como tráfico de pessoas. E a terceira é a reparação. A grande reparação desse caso é focada num direito ao trabalho como uma liberdade individual, como a gente conversava hoje. E o grande momento é dizer que não pode prescrever o delito de trabalho escravo, porque o direito internacional diz isso. Mas falar de garantia de trabalho digno, a Corte não falou. A gente já conversou ontem de por quê. E aí a gente vem na nova oportunidade para isso acontecer, que é o caso da Fazenda Boa Fé Caru. A Comissão Interamericana já admitiu esse caso. Esse caso hoje se encontra para ser julgado, assim, todos os fingers crossed de que ele seja julgado o mais rápido possível. É um caso em que é uma fazenda localizada entre o Pará e Maranhão. Eu lembro que, quando eu li a petição, os representantes muito sagazmente explicavam que a fazenda ela tem o tamanho de 2/3 de Washington, D.C., uma fazenda imensa. E essa fazenda se constatou desde 1970 trabalho escravo, desde 1970 até 2012 trabalho escravo, porque é quando as últimas pessoas são liberadas. Essa fazenda teve uma série de taxes sendo firmados, taxes. E aí são muitos. E ela traz uma nova perspectiva, que é uma perspectiva que a gente está tentando analisar desde a comissão, que é não só reconhecer, obviamente, a violação ao artigo 6 da Convenção Americana, porque é trabalho escravo, mas também caracterizar isso como tráfico de pessoas. Existiam duas formas de captação das pessoas e cooptação. A primeira era mentira, do que você teria excelentes condições de trabalho. As pessoas eram colocadas num caminhão, e o caminhão era popularmente conhecido como navio negreiro na região. Os órgãos estatais conheciam esse caminhão como navio negreiro, eles não atuaram. A segunda forma era uma forma de captar homens jovens. Eles eram levados para bordéis, eles eram embebedados e bêbados, embriagados, eles eram levados para essa fazenda e não havia como retornar. Então, nesse momento, a gente busca também analisar o tráfico de pessoas e os impactos do trabalho digno. Porque, como a legislação trabalhista permite a residência, a alimentação, o local de trabalho, deveria haver uma fiscalização também nesses pontos. Essas pessoas moravam com as suas famílias em barracas. Essas pessoas não tinham acesso à água potável, elas utilizavam a mesma água dos animais, elas não tinham acesso à comida, porque era aqueles esquemas de barracão, de gato. Então, a gente está tentando, nesse caso, ampliar muito o que chegou para a gente e fazer, sim ou sim, uma análise de racismo nesse caso. Porque, como a magistrada mencionou durante a manhã, na fala do Tiago, existe uma razão pela qual as vítimas são pessoas negras, e uma delas é a falta de acesso à justiça, a mecanismos de justiça. Quando o Estado conhece, desde 1970, que existe um trabalho escravo, onde todas as pessoas são negras, existe um caminhão chamado navio negreiro, e o Estado não adota nenhuma medida, a gente está falando de racismo.
Então, a gente espera, assim, que ele saia logo. Que logo ele vá para a corte, porque a gente não tem nenhuma perspectiva que o Estado vá cumprir. E que a gente possa analisar um caso de uma forma mais interseccional, mais holística, e pensar que o direito ao trabalho escravo também é uma violação às garantias de direito ao trabalho. E aqui chega no nosso 2 pontos, assim, que eu acho que são os mais interessantes, que é o Pavis Pavis, que vocês já analisaram ontem também, que é a professora lésbica discriminada. O grupo vai analisá-la como incapaz de dar aquelas aulas. Então, a medida de reparação, na minha opinião, ela é de acordo com esse ponto, porque ele manda capacitar os avaliadores e os professores, mas ela não é uma medida de reparação integral. É muito difícil você reparar uma mulher discriminada por ser lésbica, que perdeu o trabalho, que certamente, no Chile, foi extremamente discriminada e não deve ter conseguido ingressar em outros locais. Eu acho que vocês vão conversar mais sobre isso quando vocês apresentarem os argumentos, que eu vi o grupo ontem debatendo sobre isso. E aí tem o caso da Neuza e da Gisele, e eu não posso falar do caso da Neuza e da Gisele sem usar essa foto que foi tirada pela professora Tula Pires, que é o final da audiência da Neuza e da Gisele juntas, comemorando o final da audiência. E aí tem várias notas sobre o caso da Neuza e da Gisele. Ele pende de decisão da corte. E aí a grande notícia é que ontem, enquanto nós conversávamos, eu fui notificada de que a sentença vai sair dia 20, às 16 horas de Brasília. Então, todas e todos convidados a acompanhar a corte. Ela faz um ato de notificação de sentença, fazem um resuminho breve das condenações e, de imediato, termina o ato. Não, a presidenta começa a ler a primeira recomendação e eles publicam no site da corte. Então, a partir do dia 20, todos nós vamos ter acesso a essa grande decisão da Corte Interamericana, mas eu fiz algumas notas que eu acho que são importantes para a gente comentar de que tipo de reparação a gente espera, né? Como eu conversei com vocês ontem, a Neuza e a Gisele foram impedidas de acessar o trabalho. Impedimento de acessar, e a gente levou a Tula. E a Tula levantou por primeira vez na corte a ideia de racismo por denegação da Lélia Gonzalez, o que foi também um grande momento. Eu espero que a corte cite não só a Tula, mas cite também a Lélia. Esperamos, por favor. Vamos embargar essa sentença, senão está a Lélia. E é a perspectiva de que as pessoas negras elas são colocadas numa posição de inferioridade, ainda que por práticas não explícitas, e, nesse momento, a Corte estava muito interessada em saber como se repara o racismo por denegação. E tanto a professora Tula quanto a gente, como comissão, e os representantes também, a gente fez 5 pedidos específicos de reparação. A gente tem que ver o que a Corte vai adotar. O nosso primeiro pedido era a existência de estatísticas oficiais de raça e cor sobre pessoas empregadas no âmbito público e no âmbito privado. Qual a quantidade de pessoas estão empregadas? Qual é a quantidade de pessoas que são admitidas? Qual é a quantidade de pessoas que são demitidas? A gente precisa de estatística de raça e cor, como o Tiago mencionou. O acesso à justiça ele requer dados. A gente não consegue analisar algo em abstrato. O nosso segundo pedido, acho que o CNJ já se antecipou um pouquinho, foi a criação de um protocolo com perspectiva de raça e gênero. Um terceiro pedido, que era uma das perguntas de ontem, que era como a gente vincula outros órgãos, também hoje uma questão de rede, é a criação de um mecanismo para investigar e sancionar atos de discriminação cometidos por empresas. E o nosso pedido é que isso vincule o MPT, o Ministério Público competente, a Justiça do Trabalho e a Justiça Criminal, que seja criado, o Estado brasileiro seja imposto ao Estado estabelecer uma rede. Porque ele não vai conseguir fazer isso apenas com o MPT. O quarto pedido é uma fiscalização do MPT nos processos prévios às contratações. Por que certas pessoas são contratadas e outras não, principalmente quando a gente já conhece de certos contextos e empresas que discriminam pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, mulheres. E o nosso último pedido é a criação de um mecanismo nacional de combate à discriminação laboral, um mecanismo que envolva todos os atores, executivo, legislativo, judiciário, e todos os órgãos competentes para analisar o tema. E aí, eu acho que esse caso também ele ilustra um outro ponto que a gente não conversa muito no direito interno quando a gente fala de acesso à justiça, que é o acesso à justiça internacional. A gente também entende a atuação da comissão e da corte como um mecanismo de acesso à justiça internacional. E eu sempre conto a mesma história da Neuza, especial a Gisele é de branco, a Neuza de vermelho. A Gisele, em particular, depois que houve a denúncia à Comissão Interamericana, a Gisele sumiu. Por 20 anos, ela não quis saber do processo.
Porque a violação que ela sofria era tamanha que a forma dela seguir em frente era esquecer daquilo. Então, a Gisele apareceu na semana da audiência, felizmente, a Gisele pôde declarar, e a Gisele já tinha mais um processo, inclusive por acompanhamento psicológico, de um pouco de superação mínima ainda do trauma, e a Neuza não. A Neuza que sempre brigou, a Neuza sempre brigou, a Neuza sempre brigou. E a Neuza, quando a gente conversou com ela pela primeira vez em São José, a Neuza olhava para baixo, ela não nos olhava. Ela não olhava para ninguém. E ela foi para a audiência, a Neuza falou horas, a gente dizia que a Neuza é uma mulher de letras, porque ela é formada em letras, ela anota tudo que ela fala. E termina a audiência, a Neuza é outra mulher. Pode ser só engraçado, bobo, mas a Neuza termina a audiência fazendo meu mapa astral. Ela estava tão empoderada pela existência da audiência, por ter sido escutada com respeito e sem discriminação racial pela primeira vez, que a Neuza já estava fazendo o mapa astral da Corte Interamericana inteira. Ela falava com todo mundo. Ela falava da situação de uma outra forma. E a Neuza me manda mensagens quase todo mês, perguntando da sentença, agora a gente já sabe que vai sair. Então, é uma medida de reparação para uma mulher que tem uma capacitação. As duas elas são extremamente capacitadas, mas, em particular, a Neuza tem pós-graduação em Londres. A Neuza passou a trabalhar com jardinagem para não trabalhar na sua área, porque na jardinagem ela não seria vista. Então, a gente vai ter que ver como a corte vai tentar reparar isso. Então, desde uma perspectiva da comissão, a gente também confere um pouco de justiça internacional no momento que, por primeira vez, as pessoas vão ser, geralmente, escutadas num ambiente seguro, sem julgamento, sem estereótipos. E aí tem o futuro das reparações, né? Eu sou um pouco pessimista, mas a gente pode ter um pouquinho mais para frente, assim, tendências. A primeira tendência é uma internacionalização das fontes sobre o direito internacional. Como a ministra menciona, quando a gente analisa as decisões dos tribunais, elas não citam decisões internacionais, e essa consequência vai ser um aumento de casos sob o sistema interamericano. Já perguntaram se, eventualmente, poderia sancionar o Estado brasileiro por umas certas decisões aí. Se apresentar o caso, o sistema entender que sim, só tem que cumprir o prazo de 6 meses ou alguma exceção de esgotamento. Então, a gente tem uma internacionalização dessas fontes, e como a gente mencionou lá no início, quando é sistema interamericano, a gente vai falar tanto de sentenças quanto de opiniões consultivas, e aqui é muito importante falar das opiniões consultivas, porque elas não vão ter um dispositivo como condena, tal. Então, cada linha da opinião consultiva é uma interpretação da obrigação. Cada frase da opinião consultiva é uma interpretação da obrigação. E essa internacionalização das fontes, ela também internacionaliza a atuação dos agentes estatais. Como eu mencionei, vocês poderiam apresentar amicus curiae para casos. Mas eu acho que o grande ponto que seria muito interessante o seu trabalho se manifestar são nas opiniões consultivas. Há 2 anos, nós tivemos a audiência sobre a opinião consultiva sobre o direito ao cuidado. Não sei se vocês chegaram a conhecer. O Estado argentino solicitou que a corte interpretasse o que é o direito ao cuidado. Principalmente, era uma perspectiva de cuidar de pessoas. Acontece que, nas opiniões consultivas, a corte abre um prazo para qualquer pessoa, qualquer entidade estatal manifestar-se e ir para a audiência expressar argumentos sobre o que é o direito ao cuidado. E essa perspectiva inicial da Argentina de é o direito a ser cuidado passou a ser o direito de quem cuida. Como garantir o direito de quem cuida? Como garantir, principalmente, o direito das mulheres que são colocadas numa posição e numa estereotipação de não trabalho, porque trabalho doméstico é feito por amor, já diria a Silvia Federici, né, que você chama de trabalho de amor, eu chamo de trabalho não pago. Como garantir que essas mulheres se aposentem? Como garantir que essas mulheres possam trabalhar? Como garantir quem vai cuidar dos filhos de quem cuida? Quem vai cuidar dos familiares de idosos de quem cuida? Das pessoas doentes da família de quem cuida? Então, há sempre essas possibilidades para que vocês, tendo interesse, apresentem um escrito à Corte Interamericana sobre a sua interpretação desse direito, sobre as práticas que estão acontecendo no país. A gente teve 2 opiniões consultivas. A nossa grande perspectiva é que essa opinião consultiva de cuidado saia até agosto. Mas tem a opinião consultiva 27 sobre liberdade sindical, que vocês poderiam ter participado, se fosse de interesse. Vocês poderiam, eventualmente, como ENAMAT, como TST, articular com o Ministério de Relações Exteriores e o MDHC a possibilidade de solicitar uma opinião consultiva sobre determinado tema, porque os estados têm a possibilidade de solicitar opiniões consultivas. Vocês não, mas o Estado brasileiro, sim, em sendo interesse. E tem que ser um tema um pouquinho mais abstrato, não pode ser, naquele caso, violou ou não. Pode ser uma questão sobre o jus postulante. O jus postulante é uma garantia ou não de acesso à justiça?
uma figura semelhante ao juspostulante garante ou não acesso à justiça, ou como garantir nesses casos. Então, a gente tem também uma internacionalização das possibilidades de atuação, além de várias que a gente já conversou no corredor, sobre capacitações, sobre apoio à Redesca, sobre apoio à comissão, apoio à corte, visitas à corte vocês poderiam fazer. A gente vai ter também um aumento de litígios internacionais, a gente está tendo um aumento do conhecimento sobre o sistema interamericano, como o Thiago comentou lá no início, sistema interamericano e direitos humanos não foi disciplina de praticamente ninguém aqui, eu não tive aula de sistema interamericano na graduação, eu acho que hoje já é, em algumas universidades. Então, quanto mais pessoas nós podemos formar sobre direitos humanos e sistema interamericano, obviamente, maior será o número de casos, ainda mais em contextos de mais violência contra pessoas defensoras, contra grupos minoritários. E a gente tem um aumento dos casos sobre os DESCA. Tem um boom de casos sobre os DESCA, não só porque as pessoas apresentam mais, mas porque os dois órgãos, comissão e corte, hoje conferem outra visão para os DESCA. A gente analisa um caso de trabalho escravo e a gente também quer analisar o direito de trabalho digno. A gente não quer trabalhar aquilo só como trabalho escravo. E a gente vai ter desafios. O primeiro desafio, e aí recorte sempre brasileiro, é a falta de cumprimento das sentenças pelo Estado brasileiro. Em 2006, a Corte Interamericana editou a primeira sentença contra o Estado brasileiro e o Estado brasileiro não tinha um mecanismo de cumprimento. Para o Ximenes Lopes, eles passaram atordoados decidindo como executar aquela sentença sem colocar a família do Ximenes Lopes, que havia sido torturado e morto numa clínica de reabilitação, na fila de precatórios. A decisão foi fazer a execução do pagamento via Ministério de Direitos Humanos e, desde então, isso vem sendo feito, mas isso é uma política de governo. Isso não é uma política de Estado. Quando a gente compara o Brasil com países não tão grandes, e aí todo respeito aos outros países, mas não tão grandes, como a Colômbia, a Argentina e o México, que é um pouquinho maior, e o Peru, que tem agências responsáveis por fazer toda a atuação do sistema interamericano, que tem funcionários públicos de carreira voltados àquilo, com uma estabilidade, que não vão ser pressionados pelo governo de turno e que conseguem executar essas sentenças, a gente tem outra comparação, a gente tem que se perguntar por que nós não estamos fazendo isso. E quando a gente vê as decisões do Brasil, a gente só tem duas completamente cumpridas, que é o Ximenes Lopes e, se eu não me engano, o Garibaldi. Eu sempre confundo o Asher Garibaldi, mas eu acho que é o Garibaldi. Porque eu acho que ele tinha um tema das escutas, então ficou só 8,25. O Brasil tem vários problemas em cumprimento das decisões. O primeiro problema é relacionado ao pagamento. Os pagamentos, via de regra, são feitos, e aí vem o tema do Thiago de a decisão ela tem um valor, uma indenização, mas o resumo não. E a gente tem que também saber qual a razão. E a razão é o risco, porque essas decisões são públicas. No caso que vocês viram da fábrica de fogos, as decisões foram bem altas. E as vítimas da fábrica de fogos, após receberem as indenizações, era público o valor que cada um ia receber. Elas passaram a ser ameaçadas nos seus locais. Uma pessoa foi assassinada, uma pessoa foi sequestrada. Então, também tem esse problema, porque numa situação onde $50 mil se torna algo inimaginável, essa pessoa passa a sofrer risco. Então, o MDHC tem adotado algumas medidas para executar essas sentenças e indenizar, mas também garantindo a segurança. Mas a gente tem um grande problema quando a gente fala das medidas estruturais. As medidas estruturais elas são feitas, como o Thiago mencionou ontem, de forma mais aberta e mais ampla, e até quando nós vamos seguir implementando Maria da Penha, mas elas são feitas dessa forma para que possa haver uma negociação entre as partes. O cumprimento é feito com insumos por parte da Corte, do Estado, da vítima e da comissão, para analisar se de fato foi cumprido, mas o Brasil tem uma grande dificuldade de adotar medidas estruturais e de garantir o acesso à justiça. Eles, via de regra, não investigam os atores relacionados aos casos. A gente vai ter também uma falta de pessoal brasileiro. Como eu mencionei já com alguns de vocês, nós somos muito poucos. O Thiago já mencionou isso. E existem muitos Brasis, né? É um Brasil com muitos Brasis, e, novamente, com uma desculpa, assim, um perdão dos outros países. Existem países que são parte do sistema interamericano, que são menores que o Estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente coloca funcionários não brasileiros a analisar a realidade brasileira, é muito difícil, porque é a transposição. E aí, quando vocês perguntam se há uma deliberação expressa da Corte Interamericana para trabalho em rede, não é expresso. Porque a Corte, às vezes, fala de países que são do tamanho do Rio de Janeiro. Em países do tamanho do Rio de Janeiro, eles pensam numa institucionalidade muito menor, que não é necessidade de dizer, por favor,
trabalhem de forma coordenada em rede, porque uma pessoa vai realizar várias atividades. Então, é necessário que a gente tenha pessoal brasileiro e alguns órgãos, como o Ministério Público, cedem generosamente funcionários extremamente capacitados, como o Thiago, mas essa não é a solução, porque é temporário, não são funcionários de carreira do sistema. O Thiago contribui conosco de uma forma assim, que vocês não têm noção. Parte das capacitações que a gente fez é pela articulação do Thiago e pela visão do Thiago de que o sistema tem que dialogar mais com o Brasil. Só que, para isso, a gente precisa de pessoas brasileiras pressionando ali, e que vai ter o terceiro problema, que é a falta de material em português. Existe uma mística de que a maioria dos estados são hispânicos, então falamos espanhol. Mas a maioria das vítimas, não a maioria, mas pelo menos 1/3 inteirinho, é do Brasil. E a gente não tem material para essas vítimas em português. Como uma pessoa vai demandar, uma população indígena que mergulha no Brasil, vai demandar as suas afetações se ela não lê o Busos Mesquito? Como eu vou exigir de uma população indígena ribeirinha ou de uma população ribeirinha que leia Busos Mesquito em espanhol ou em inglês, se não é em português? Então, a gente tem esses desafios, já existiram, e existem algumas iniciativas de tradução, e a disposição da ENAMAT é algo, eu diria que bastante histórico, um órgão vinculado ao direito do trabalho, querer traduzir essas decisões. Então, são alguns grandes desafios, grandíssimos desafios, e aí tem o papel do Estado brasileiro. O que o Estado brasileiro, e aí o Estado, porque eu acho que isso não pode ser uma carga da ENAMAT, isso não pode ser uma carga do CNMP, isso não pode ser uma carga da DPU, uma carga do MPT, isso é um tema do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, como todos os outros estados, ele tem o dever de fortalecer o sistema interamericano. Você fortalece isso, de um primeiro momento, de forma muito objetiva, com financiamento. Hoje, o financiamento da Comissão Interamericana é de quase 80% dos Estados Unidos. E vocês sabem que o Trump fez milhões de ordens executivas e o financiamento da comissão está congelado. Como de vários órgãos que vocês já devem ter visto de impacto no Brasil. E de várias organizações da sociedade civil. Então, um país do tamanho do Brasil deveria portar de acordo com a sua grandeza e a sua influência, porque dentro da OEA o Brasil é o grande país depois dos Estados Unidos. Sempre que o Brasil indica um candidato, vocês podem ter certeza que essa pessoa vai ser eleita. Não importa quem é. Porque é o Brasil indicando. A gente sempre diz, tem 3 vagas. Veio o brasileiro ou brasileira. Então, são 2. Então, tem um aporte muito grande. Está havendo, por primeira vez, por parte da missão do Brasil na OEA, um movimento de fortalecimento e mais pessoas brasileiras, sobretudo, é uma bandeira do embaixador Benoni, então, é um ponto que a gente tem avançado, mas é necessário fortalecer, e fortalecer é discutir o sistema, é exigir decisões em português, é contribuir para que essas decisões saiam em português, porque o México, sim, coloca dinheiro e coloca pressuposto para que as decisões que são em inglês sejam traduzidas para o espanhol. Então, a gente tem que ver algumas formas de pensar o sistema. É um sistema multilateral. Os sistemas multilaterais funcionam a partir do aporte financeiro dos Estados. E o papel outro do Estado brasileiro é nada mais, nada menos do que o exercício do controle de convencionalidade. Esse exercício ele se vislumbra de diferentes formas, desde a aplicação por qualquer agente. E ontem a gente conversava em um dos grupos sobre o reconhecimento da responsabilidade internacional pelo Estado brasileiro. E, atualmente, o coordenador da AGU para o Sistema Interamericano, que é o advogado-geral da União, o Tony Lima, ele trabalha o reconhecimento de responsabilidade como um ato de controle de convencionalidade, o que eu acho muito poético, muito bonito e, tecnicamente, muito correto. Reconhecer a responsabilidade em casos de violação de direitos humanos não é só você dignificar a vítima e o sistema, mas é você também observar que você, sim, violou e que, sim, você tem que reconhecer a responsabilidade. Isso é prática de vários estados. O estado da Colômbia, atualmente, é um estado que reconhece toda a responsabilidade em todos os casos vinculados ao conflito armado. Todos os casos de conflito armado, e vocês leram um dos casos, que é o Busos Mesquito, que tem um reconhecimento de responsabilidade. E quando tem um reconhecimento de responsabilidade, é outro tipo de discussão que se tem. Porque a Corte supervisiona os acordos entre as vítimas, a gente não tem uma revitimização e mais uma audiência, mais uma vez que aquela pessoa vai declarar 30 anos depois do ocorrido. A gente vai ter, desde uma perspectiva bem dura de administração pública, uma diminuição do monto que o erário vai ter que arcar, porque vai ser um acordo entre as partes, via de regra. Você vai, talvez, mobilizar menos atores estatais para executar essa implementação, porque
passar 10 cabeças pensando em como se livrar e apresentar 50 sessões preliminares, vai exigir muito tempo, muita gente. E você vai olhar e vai dizer, eu violei, eu sei que eu violei. Então, algumas coisas eu vou reconhecer. E aí são temas, no que a gente nota do Estado brasileiro, via de regra, bem políticos. Existem temas que não são objeto de reconhecimento de responsabilidade, porque envolvem múltiplos atores. Por exemplo, a falta de acesso à justiça por crimes cometidos na ditadura não tem reconhecimento de responsabilidade, porque, para ter esse reconhecimento de responsabilidade, tem que haver uma assunção de que a lei de anistia é inconvencional, então isso não passa. Mas casos onde não há o julgamento de homicídios, de desaparecimento forçado, sim há o reconhecimento. Na Neuza e na Gisele, houve um reconhecimento parcial, duríssimo, de que tinha havido atraso, não que tinha havido racismo. Então, é tudo uma grande construção de como fazer esse grande controle de convencionalidade, como apoiar o sistema e como avançar na proteção de direitos humanos. Com isso, eu encerro. Muito obrigada pela paciência, pela generosidade de vocês. É um prazer e sempre um prazer. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Eu sei que eu sou pessimista, perdão. Oi. Não é uma pergunta, não. É só um elogio mesmo. Acredito que... Não sei se vamos para salas diferentes agora. Então, eu queria fazer um elogio... Vamos almoçar. Depois do almoço, com certeza. Desculpem. É um elogio para a Patrícia Maeda, não sei se ela ainda está aí, e para a ministra Kátia, pela escolha dos palestrantes e por um detalhe que me chamou muito a atenção, que foi ver um homem falando sobre igualdade de gênero, ver uma mulher branca falando sobre igualdade racial. Isso traz, para quem é o agredido, um calorzinho no coração. Parabéns. Mais alguém tem... Não, só para agradecer o comentário e também fazer um ponto de meia-culpa. Eu conheço meu privilégio como mulher branca e também é minha bandeira de que precisamos de mais mulheres negras no sistema interamericano. Nós precisamos de mais advogadas negras no sistema. Nós não temos nenhuma mulher negra atuando no sistema interamericano hoje, nenhuma mulher negra brasileira. Então, nós precisamos de mais. Se a Justiça do Trabalho quiser enviar mulheres negras para o sistema interamericano, eu já vejo várias ótimas daqui. Mais alguém? Bom, então, cumprimentando a Marina aqui pela brilhante exposição completa, muito conteudista, como sempre. Foi anunciado, né, desde ontem, essa característica. Nós vamos fazer um intervalo para almoço e retornaremos às 14 horas.